Luciana olhou para o relógio do celular pela terceira vez em 2 minutos. 15 minutos de atraso. Ótimo começo. Pedro choramingou no colo, seus pequenos punhos esfregando os olhos sonolentos. Ela ajeitou a fralda na bolsa e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro do café. O ambiente estava movimentado, o barulho das conversas misturado com o som da máquina de café. Luciana varreu o local com os olhos, procurando por um homem sozinho. Tinha visto apenas 2 fotos de Carlos nas redes sociais. E mesmo assim, não tinha certeza se o reconheceria pessoalmente. Com licença, você é a Luciana? Ela se virou e encontrou um homem alto, cabelos castanhos bem cortados vestindo uma camisa social azul clara. Os olhos dele desceram imediatamente para Pedro, que agora estava mais calmo, observando curioso o movimento ao redor. Sou eu, desculpa o atraso, Luciana sentiu as bochechas corarem. Não consegui babar em cima da hora. Carlos sorriu e não era o sorriso forçado que ela esperava. Era genuíno, caloroso. Não precisa se desculpar. E este aqui deve ser o Pedro, não é? A surpresa deve ter sido visível no rosto de Luciana, porque ele riu baixinho. Você postou uma foto dele semana passada. Que olhos grandes ele tem. Você viu a foto? Luciana balbuciou. Durante meses de conversas, ela nunca havia mencionado ter um filho. A omissão pesava na consciência, mas o medo da rejeição sempre falava mais alto. Vi sim. Lindo garoto. Carlos estendeu um dedo para Pedro, que imediatamente o agarrou com força. Olha só que força. Carlos, eu posso explicar porque nunca... Ei, ele a interrompeu suavemente. Que tal nos sentarmos primeiro? Vocês devem estar cansados. Carlos guiou-os até uma mesa no canto, mais reservada. Com movimentos naturais, afastou uma cadeira extra para dar mais espaço a Luciana com o bebê. O que vocês vão querer? Café? Algo para comer? Um café com leite, por favor. Pedro já mamou, então está tranquilo. Enquanto Carlos foi ao balcão fazer o pedido, Luciana observou-o discretamente. Ele conversava de forma educada com a atendente. Não demonstrava pressa ou irritação. Nada do comportamento que ela imaginara que um homem teria ao descobrir que o encontro incluía um bebê. Pronto. Carlos voltou com 2 xícaras e um prato de cookies. Pensei que você pudesse estar com fome. Obrigada. Luciana ajeitou Pedro no colo, que agora brincava com os botões da blusa dela. Carlos, sobre não ter contado do Pedro... Luciana. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Posso entender por que você não contou. Não deve ser fácil. Ela piscou surpresa com a compreensão. Não é fácil mesmo. A maioria dos homens sai correndo quando descobre. Bem, eu não sou a maioria dos homens. Pedro escolheu aquele momento para soltar um pequeno arroto, fazendo os dois rirem. Com licença, pequenininho. Carlos fez uma careta exagerada para o bebê, que respondeu com um sorriso banguela. Quantos meses ele tem? 8 meses. Já está começando a querer engatinhar para todo lado. E o pai? Ele... Carlos hesitou. Desculpa, não é da minha conta. Não tem problema. Luciana tomou um gole do café, escolhendo as palavras. Ele não faz parte da nossa vida. É só eu e Pedro. Carlos assentiu sem fazer mais perguntas. Em vez disso, voltou a atenção para o bebê. Pedro, você sabe que sua mãe é uma pessoa muito especial? O bebê balbuciou algo que soou como mamamá, fazendo Luciana sorrir. Ele está começando a falar, ou pelo menos tentando. Inteligente. Carlos pegou um dos cookies e o partiu em pequenos pedaços. Ele pode comer isso? Ainda não. Só leite materno e algumas papinhas. Ah, claro. Desculpa, não tenho experiência com bebês. A sinceridade dele era refrescante. Nada de pretensão ou fingimento. Você tem irmãos? Não, filho único. Minha mãe sempre disse que um já dava trabalho suficiente. Carlos riu. E você? Também filha única. Acho que por isso me apeguei tanto à ideia de ter uma família grande algum dia. Pedro começou a ficar inquieto, resmungando baixinho. Ele está ficando com sono. Luciana balançou suavemente o bebê. Talvez devêssemos... Não precisa ir embora por minha causa. Carlos falou rapidamente. A menos que vocês tenham outros compromissos. Na verdade, não temos nada marcado. Mas não quero que ele faça escândalo aqui. Que tal darmos uma volta no parque que tem aqui perto? Talvez o movimento o ajude a relaxar. Luciana olhou para Carlos tentando decifrar suas intenções. Não havia pressa em sua voz,
nem irritação disfarçada, apenas uma sugestão genuína. Você tem certeza? Não é exatamente o tipo de encontro que você esperava. Carlos se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Luciana, eu não sei o que esperava, mas posso te dizer uma coisa. Este está sendo muito melhor. Ela aceitou a mão dele, sentindo uma onda de alívio misturada com algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Então vamos ao parque. Enquanto caminhavam para fora do café, Pedro aninhado confortavelmente entre eles, Luciana não podia deixar de pensar que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado alguém especial. Alguém que via nela e em Pedro não um problema a ser resolvido, mas uma família a ser conhecida. O sol da tarde filtrava através das árvores quando chegaram ao parque, e pela primeira vez em muito tempo, Luciana permitiu-se acreditar que talvez o amor não fosse assim tão impossível. O parque estava tranquilo naquele fim de tarde. Carlos empurrava suavemente o carrinho que haviam pegado emprestado de uma mãe gentil, que os viu passando com Pedro no colo. O bebê finalmente havia adormecido, embalado pelo movimento rítmico. Obrigada, Luciana disse pela quarta vez, por ser tão compreensivo. Você não precisa ficar me agradecendo. Carlos sorriu. Na verdade, estou curioso sobre uma coisa. O quê? Como uma conversa que começou com um mal-entendido no Facebook virou. Isso. Ele gesticulou entre eles. Luciana riu. Lembrando-se daquele primeiro contato estranho. Você realmente pensou que eu era a Luísa da faculdade? Juro que sim. Quando vi o perfil Lu Ferreira, automaticamente pensei na Luísa Ferreira. Vocês têm até o mesmo sorriso na foto. 3 meses atrás você me mandou uma mensagem achando que eu era sua colega de faculdade. Luciana contou sorrindo. Falando sobre conversas de literatura na biblioteca. E você podia ter simplesmente me ignorado quando disse que era um engano. Mas não ignorei. Respondi que você havia se confundido, que meu nome era Luciana, não Luísa. Carlos balançou a cabeça. E eu, em vez de me desculpar e sumir, resolvi me apresentar mesmo assim. Oi, Luciana. Sou o Carlos. E você respondeu por quê? Carlos perguntou curioso. Porque você foi educado. A maioria das pessoas teria simplesmente parado de responder quando descobriu o engano. Eles pararam perto de um lago, onde alguns patos nadavam preguiçosamente. Carlos se sentou em um banco, Luciana ao seu lado. O carrinho posicionado onde pudessem ver Pedro dormindo. Lembro que você me perguntou sobre como tinha sido meu dia, Luciana continuou. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre meus interesses além de fraldas e mamadeiras. Carlos assentiu. Você falava sobre sua rotina, mas sempre de forma vaga. Agora entendo por quê. Você compartilhava seus sonhos, seus planos, mas sempre omitia uma parte importante da sua vida. Eu tinha medo de como você reagiria se soubesse sobre Pedro. E nossas conversas se tornaram a melhor parte do meu dia, mesmo sem eu conhecer a história completa. Luciana sentiu uma onda de calor no peito. Durante meses, suas conversas online haviam se tornado o ponto alto de seus dias. Carlos falava sobre trabalho, viagens, sonhos. Ela compartilhava suas reflexões sobre livros, filmes, a vida, mas sempre omitindo a parte mais importante, Pedro. Carlos, por que você continuou conversando comigo? Digo, você podia ter procurado a Luísa verdadeira. Ele ficou quieto por um momento observando os patos. Honestamente, porque você era real. Suas mensagens tinham substância. Você não tentava impressionar, apenas conversava. Como se fôssemos amigos há anos. Eu sentia a mesma coisa. Então por que demorou tanto para marcarmos de nos encontrar? Luciana olhou para Pedro. A resposta óbvia demais para ser dita. Carlos seguiu seu olhar e compreendeu. Você tinha medo da minha reação. Tenho um bebê de 8 meses, Carlos. Não é exatamente o que a maioria dos homens espera encontrar. A maioria dos homens é idiota. A sinceridade na voz dele a fez olhá-lo diretamente. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a tranquilizava. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse. Claro, porque você nunca se casou. Digo, você tem 35 anos, é bem-sucedido, bonito. Luciana parou, percebendo que havia falado demais. Desculpa, não é da minha conta. Carlos riu. Não, tudo bem. A resposta honesta, nunca encontrei alguém
que me fizesse querer mudar minha rotina. Até recentemente. O coração de Luciana acelerou, mas ela tentou manter a voz casual. Recentemente? Uma certa mulher que conheci por acaso no Facebook, que tem opiniões muito firmes sobre literatura e faz os melhores comentários sobre filmes que já vi. Pedro se mexeu no carrinho, fazendo um pequeno ruído. Instintivamente, Luciana se inclinou para verificar se estava tudo bem. Carlos observou o movimento com atenção. Você é uma mãe incrível, ele disse suavemente. Como dissesse? Pode saber? Você me conhece há algumas horas. Pela forma como você olha para ele, pela forma como seu instinto maternal funciona, mesmo quando está relaxada. Pedro é um bebê feliz, isso é óbvio. Bebês felizes têm mães dedicadas. Luciana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Há tanto tempo ninguém reconhecia seu esforço, sua dedicação. Desculpa, ela disse, enxugando os olhos. Hormônios pós-parto, ainda meio desregulados. Não se desculpe. Ser mãe solteira não deve ser fácil. Não é, mas vale a pena. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Carlos estendeu a mão e tocou gentilmente o braço dela. Luciana, posso te dizer uma coisa? O que você fez aqui hoje? Me contar sobre Pedro, me deixar conhecê-lo. Isso deve ter exigido muita coragem. Ou desespero. Não tinha com quem deixá-lo. Não, foi coragem. Estou feliz que você tenha tido essa coragem. Pedro abriu os olhos, piscando devagar antes de focar o olhar em Carlos. Para a surpresa de Luciana, o bebê sorriu. Olha só, Carlos disse, sorrindo de volta. Acho que ele gostou de mim. Ele é muito sociável. Sorri para todo mundo. Mentirosa. Vi como ele ficou desconfiado com o garçom do café. Luciana riu, percebendo que Carlos estava certo. Pedro tinha sido seletivo com seus sorrisos naquele dia. Que tal voltarmos? Está começando a esfriar. Carlos sugeriu, notando que Luciana havia puxado a mantinha de Pedro para cima. Enquanto caminhavam de volta, Luciana não conseguia parar de pensar em como o dia tinha sido diferente de suas expectativas. Não apenas porque Carlos havia reagido bem a Pedro, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia vista. Não apenas como mãe, mas como mulher, como pessoa. Carlos? Sim, obrigada por hoje, por tudo. Obrigado você, por me deixar conhecer vocês dois. Quando chegaram ao local onde haviam estacionado, Carlos hesitou antes de se despedir. Luciana, eu sei que pode ser complicado com Pedro e tudo mais, mas gostaria de ver vocês novamente. Se você quiser, claro. Luciana olhou para Pedro, que observava Carlos com curiosidade, depois de volta para o homem que havia surpreendido todas as suas expectativas. Nós gostaríamos muito. O sorriso que Carlos abriu iluminou o rosto inteiro. Então até logo, Pedro, ele disse, fazendo uma careta engraçada para o bebê. E até logo, Luciana. Enquanto ela colocava Pedro na cadeirinha do carro, Luciana não conseguia parar de sorrir. Talvez, apenas talvez, aquele mal-entendido no Facebook tivesse sido a melhor coisa que já lhe havia acontecido. Mas no apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Sabrina Costa desligava o telefone após uma longa conversa com sua melhor amiga, que havia visto Carlos no parque com uma mulher e um bebê. Sabrina olhou para a foto deles dois na mesa de cabeceira, ela e Carlos na formatura da pós-graduação, e franziu o senho. Que diabos você está fazendo, Carlos? Uma semana depois do encontro no parque, Carlos estava na porta do apartamento de Luciana, com uma sacola de supermercado e um sorriso nervoso. Trouxe ingredientes para o jantar que prometemos, ele disse quando ela abriu a porta. Espero que você goste de lasanha. Não precisava trazer tudo isso. Luciana pegou Pedro, que estendia os bracinhos para Carlos. Olha só, ele lembrou de você. Oi, campeão. Carlos fez uma careta engraçada, arrancando uma risada do bebê. Como você está? O apartamento de Luciana era pequeno, mas aconchegante. Carlos notou os livros empilhados na mesa de centro, o berço no canto da sala, os brinquedos coloridos espalhados pelo chão. Desculpa a bagunça. Com Pedro é impossível manter tudo arrumado. Está perfeito. Tem vida aqui. Enquanto Carlos preparava a lasanha na cozinha, Luciana brincava com Pedro na sala. Era uma cena doméstica que ela não experimentava há muito tempo. Alguém cozinhando para ela, conversando sobre o dia, enquanto Pedro balbuciava feliz no tapete. Posso te perguntar uma coisa?
Carlos disse, mexendo o molho. Claro. Durante nossos meses de conversa online, eu sempre sentia que você estava escondendo algo. Agora entendo o quê. Mas por que decidiu contar justamente agora? Luciana pausou, observando Pedro tentar alcançar um brinquedo. Porque você perguntou para nos encontrarmos pessoalmente. E eu gostava muito de você. Pensei que se não contasse e você descobrisse depois, seria pior. E se eu tivesse reagido mal, então pelo menos eu saberia que não era o homem certo para nós. Carlos desligou o fogão e se aproximou da sala. Nós, Pedro e eu, somos um pacote completo. Luciana ergueu o queixo com uma determinação que Carlos achou linda. Quem quiser ficar comigo, precisa aceitar meu filho também. Luciana, ele se sentou no sofá ao lado dela. Não é questão de aceitar Pedro. É questão de ter a sorte de conhecer vocês dois. O bebê escolheu aquele momento para engatinhar até Carlos e tentar subir em sua perna. Carlos o pegou no colo naturalmente. Você é bom com ele, Luciana observou. Parece natural. Ele torna fácil. É um bebê especial. Todos os pais acham que seus filhos são especiais. Mas você não é como todos os pais. Carlos balançou Pedro suavemente. Você é mãe solteira, trabalhando, criando ele sozinha. Isso requer uma força incrível. Luciana sentiu aquela sensação familiar de reconhecimento, de ser vista por quem ela realmente era. Às vezes não me sinto forte. Às vezes me sinto perdida, exausta, com medo de estar fazendo tudo errado. E mesmo assim, olha o que você conseguiu. Carlos gesticulou para Pedro, que agora brincava com os botões da camisa dele. Ele é feliz, saudável, sociável. Você está fazendo tudo certo. O timer do forno tocou, quebrando o momento íntimo. A lasanha? Carlos se levantou rapidamente, ainda com Pedro no colo. Venha, Pedro, vamos ver se o tio Carlos sabe cozinhar. Tio Carlos? Luciana riu, seguindo-os para a cozinha. Muito cedo para esse título. Acho que você precisa conquistar esse posto primeiro. Durante o jantar, Pedro sentado em sua cadeirinha entre eles, a conversa fluiu naturalmente. Carlos contou sobre seu trabalho na empresa de tecnologia, seus projetos, a pressão de liderar uma equipe. Luciana compartilhou suas experiências como designer freelancer, trabalhando de casa para conseguir cuidar de Pedro. Deve ser difícil equilibrar trabalho e maternidade, Carlos comentou. Às vezes trabalho depois que ele dorme, madrugada adentro. Mas vale a pena ter essa flexibilidade. E o pai dele, ele ajuda financeiramente? Luciana ficou tensa. Era uma pergunta que ela sabia que viria, mas ainda assim a desconfortava. Não, ele não quis assumir a responsabilidade. Disse que era muito jovem, que não estava preparado. Ela deu de ombros tentando parecer indiferente. Pedro é minha responsabilidade. Nossa responsabilidade agora não inclui apenas você, Luciana. Você não precisa carregar tudo sozinha para sempre. A forma como ele disse nossa fez o coração de Luciana acelerar. Havia uma promessa nessas palavras, uma sugestão de futuro que ela mal ousava imaginar. Depois do jantar, enquanto Carlos ajudava a lavar a louça, Pedro começou a ficar manhoso. Hora do banho e da cama, Luciana anunciou. Quer ajuda? Não, tudo bem. É nossa rotina. Carlos assentiu, respeitando os limites. Enquanto Luciana dava banho em Pedro, ele terminou de limpar a cozinha e organizou a sala. Quando Luciana voltou com Pedro já de pijama, encontrou Carlos folheando um de seus livros. Tom Casmurrow. Boa escolha. Estava relendo. Fazia tempo que não tinha tempo para literatura. Entendo. Beth, você sente falta. Sinto. Antes de Pedro, eu devorava livros. Agora mal consigo terminar um capítulo sem ser interrompida. Carlos observou-a ninando Pedro, cantarolando baixinho uma canção de ninar. A cena era tão natural, tão bela, que ele se pegou imaginando como seria fazer parte daquele ritual todas as noites. Luciana, posso te levar para jantar fora no próximo fim de semana? Você, eu e Pedro. Conheço um lugar que é perfeito para famílias. A palavra famílias pairou no ar entre eles. Luciana olhou para Carlos, vendo a sinceridade em seus olhos. Nós adoraríamos. Depois que Pedro adormeceu, eles se sentaram no sofá, mais próximos desta vez. A televisão estava ligada baixinho, mas nenhum dos dois prestava atenção. Carlos, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter filhos? Antes de me conhecer, digo.
Ele ficou quieto por um momento, considerando a resposta. Honestamente, era algo abstrato. Algum dia talvez com a pessoa certa. Mas nunca foi uma prioridade. Ele a encarou. Até conhecer vocês. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Carlos. Ele olhou a tela e franziu o senho. Sabrina, desculpa, pode ser importante. Luciana assentiu, tentando não demonstrar a curiosidade sobre quem era Sabrina. Oi, Sabri. O quê, agora? Não posso sair agora. Por que não pode esperar até segunda? Tá bom. Amanhã de manhã, então. Ele desligou com um suspiro. Problema no trabalho? Luciana perguntou. Não, uma amiga, Sabrina, ela tem tendência ao drama. Sempre acha que suas emergências são prioridade de todo mundo. Algo no tom dele fez Luciana prestar atenção. Havia história ali, ela podia sentir. Vocês são amigos há muito tempo? Desde a faculdade. Relação intensa, mas sempre foi uma boa amiga. Carlos se levantou verificando o horário. Acho melhor eu ir. Amanhã cedo tenho que resolver essa situação com a Sabrina e você deve estar cansada. Na porta, Carlos hesitou antes de se despedir. Luciana, sobre o que conversamos hoje. Sobre sermos um pacote completo. Quero que você saiba que é exatamente isso que eu quero. Vocês dois. Ele se inclinou e beijou suavemente sua testa. Depois acenou para o berço onde Pedro dormia profundamente. Até logo, pequeno. Depois que Carlos saiu, Luciana encostou na porta fechada, o coração ainda acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com um futuro que incluía mais do que apenas ela e Pedro. Mas a quilômetros dali, Sabrina Costa desligava o telefone após uma longa conversa com a secretária de Carlos, tendo descoberto exatamente onde ele havia passado a noite. Então é sério mesmo. Ela murmurou olhando para as redes sociais de Luciana em sua tela. Vamos ver por quanto tempo, querido Carlos. Carlos chegou ao café, onde havia marcado com Sabrina na manhã seguinte, ainda sorrindo ao lembrar da noite anterior. A forma como Pedro havia adormecido em seus braços, como Luciana o olhara com carinho, quando ele ajudou com a rotina da casa. Sabrina já estava lá, elegante como sempre em seu terno de grife, mexendo no celular com expressão impaciente. Finalmente! Ela disse sem levantar os olhos. Pensei que não viesse. Desculpa o atraso. Trânsito estava terrível. Carlos se sentou pedindo um café para o garçom. Então qual é a emergência? Sabrina guardou o celular e o encarou diretamente. A emergência é você, Carlos. Ou melhor, suas escolhas recentes. Como assim? Uma mulher com bebê? Sério? Sabrina cruzou os braços. Minha amiga Carla te viu no parque semana passada, empurrando o carrinho de bebê como um pai de família qualquer. Carlos sentiu a irritação subindo. E qual é o problema, Sabrina? O problema é que você não pensou direito nisso. Carlos, você tem 35 anos, é CEO de uma empresa em crescimento, tem patrimônio, futuro brilhante pela frente. Ela se inclinou para a frente. Por que se complicar com os problemas de outra pessoa? Pedro não é um problema. E nem Luciana. Pedro? Sabrina riu sem humor. Você já decorou o nome da criança. Está mais envolvido do que eu imaginava. Carlos respirou fundo, tentando manter a calma. Sabrina, eu não te chamei aqui para falar sobre minha vida pessoal. Você disse que era urgente. E é urgente. Como sua amiga mais antiga, preciso te alertar sobre os riscos. Ela puxou o celular novamente. Você sabe alguma coisa sobre o passado dela? Sobre o pai dessa criança? Sei o suficiente. Suficiente? Sabrina mostrou a tela do celular. Eu fiz uma pesquisa rápida nas redes sociais dela. Luciana Ferreira, designer freelancer, mãe solteira. Mas note o que está ausente. Qualquer menção ao pai do bebê. Não achou estranho? Carlos começou a se levantar. Chega, Sabrina. Não vou ficar aqui ouvindo você investigar a vida de uma pessoa que você nem conhece. Senta, Carlos. O tom dela ficou mais sério. Você já parou para pensar nas implicações? E se o pai dessa criança voltar? E se ele for problemático? E se houver questões judiciais? Você está disposto a se envolver em tudo isso? Se for preciso, sim. E sua empresa? Sua reputação? Você já pensou como vai ser apresentar uma namorada com filho em eventos corporativos, nos jantares com investidores?
Sabrina, não me deixa terminar. Ela se aproximou mais. Carlos, nós nos conhecemos há 15 anos. Você sempre foi focado, determinado. Sabia exatamente o que queria. E agora está jogando tudo isso fora por uma mulher que conhece há quanto tempo? Alguns meses online e 2 semanas pessoalmente. Carlos ficou em silêncio e Sabrina aproveitou para continuar. Além do mais, você já pensou na diferença social entre vocês? Ela mora num apartamento pequeno, trabalha como freelancer, tem um bebê para sustentar. E você? Você tem um patrimônio considerável. Não achou conveniente demais ela aparecer na sua vida justamente agora? Você está insinuando que ela está comigo por interesse? Estou insinuando que você precisa pensar com a cabeça, não com o coração. Sabrina tocou a mão dele. Carlos, eu te conheço melhor que ninguém. Sei que você tem bom coração, mas isso pode ser usado contra você. Carlos retirou a mão. Acabou, Sabrina? Uma última coisa. Ela respirou fundo. Se você continuar com essa decisão, vai ter que lidar com as consequências sozinho. E isso inclui explicar para sua mãe por que escolheu uma vida complicada quando podia ter uma vida simples. Minha mãe, você acha que ela vai ficar feliz em saber que você está se envolvendo com uma mulher com filho de outro homem? Cecília sempre teve planos para você, Carlos, e não incluíam criar filho dos outros. Carlos se levantou bruscamente. Chega, não quero mais ouvir isso. Tudo bem. Sabrina também se levantou mais calma agora. Mas quando a realidade bater e você perceber que tomou uma decisão precipitada, lembra que eu tentei te avisar. Carlos saiu do café sem se despedir, mas as palavras de Sabrina ecoavam em sua mente enquanto dirigia para o escritório. Naquela tarde, durante uma reunião importante com investidores, Carlos se pegou pensando. E se Sabrina tivesse razão sobre algumas coisas? Não sobre Luciana ter interesse financeiro. Isso ele tinha certeza que não era verdade. Mas e sobre as complicações? E sobre o pai de Pedro eventualmente aparecer? Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma mensagem de Luciana no celular. Pedro deu os primeiros passinhos hoje. Queria que você estivesse aqui para ver. A mensagem veio acompanhada de um vídeo de Pedro cambaleando 2 passos antes de cair sentado, rindo. Carlos sorriu automaticamente, mas logo as palavras de Sabrina voltaram. Você está jogando tudo isso fora por uma mulher que conhece há quanto tempo? Pela primeira vez desde que conhecera Luciana e Pedro, Carlos se permitiu questionar se estava tomando a decisão certa. Mas do outro lado da cidade, Sabrina estava ao telefone com Cecília Mendonça. Dona Cecília, desculpa ligar tão tarde, mas preciso conversar com a senhora sobre Carlos. Eu sei que a senhora sempre me viu como uma filha. Pois é, sobre isso que quero falar. Carlos está se envolvendo com uma mulher com problemas. Cecília, na sua casa elegante em Higienópolis, segurou o telefone mais firmemente. Que tipo de problemas, Sabrina? Ela tem um bebê, Dona Cecília. E pelo que descobri, o pai da criança não está na vida deles. A senhora sabe como essas situações podem ser complicadas. Meu filho não me contou nada sobre isso. É porque ele está cego de paixão. A senhora conhece Carlos. Ele tem bom coração demais às vezes. E essa mulher? Bem, ela deve ter percebido que ele tem condições financeiras. Cecília respirou profundamente. Você tem certeza disso, Sabrina? Tenho fotos deles juntos, se a senhora quiser ver. Carlos empurrando o carrinho de bebê, agindo como se fosse o pai da criança. Dona Cecília, a senhora lutou tanto para dar o melhor para Carlos, ele construiu um império empresarial. Não acha que merece alguém à altura? Sabrina, você sempre foi uma boa menina. Sempre soube que você e Carlos formariam um bom casal. Eu também penso assim. Mas enquanto essa mulher estiver na vida dele, deixa comigo, querida. Vou conversar com meu filho. Sabrina desligou o telefone com um sorriso satisfeito. A primeira semente havia sido plantada. Agora era questão de tempo para que a pressão familiar fizesse Carlos enxergar a realidade. Enquanto isso, Luciana colocava Pedro para dormir, sem imaginar que sua felicidade recém-encontrada estava prestes a ser testada de formas que ela nem podia imaginar. Carlos estava no escritório revisando relatórios quando sua secretária anunciou que sua mãe estava na linha. Mãe, tudo bem? Você nunca liga no horário comercial. Carlos, preciso falar com você.
Pode vir jantar hoje. É importante. Havia algo no tom de Cecília que o deixou alerta. Claro, mãe. Que horas? 8 horas. E Carlos, vem sozinho. O pedido soou estranho. Sua mãe sempre o incentivava a trazer companhia para os jantares familiares. Naquela tarde, Carlos ligou para Luciana. Oi, linda. Como vocês estão? Estamos bem. Pedro está tentando falar papai, mas sai papapá. A risada de Luciana soou doce pelo telefone. Você vem jantar hoje? Estava pensando em fazer aquele risoto que você gostou. Carlos hesitou, sentindo um aperto no peito. Não vou conseguir hoje. Minha mãe marcou um jantar. Ah, que bom. Finalmente vou conhecer sua família. Na verdade, ela pediu para eu ir sozinho hoje. Questões familiares, sabe como é. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tudo bem, Luciana disse, mas Carlos captou a mudança no tom. Outra hora, então. Com certeza. Beijo no Pedro por mim. Beijo, te amo. As palavras saíram naturalmente da boca de Luciana, e o silêncio que se seguiu fez seu coração parar. Desculpa, não queria. Luciana, a voz de Carlos estava suave. Eu também te amo. Depois de desligar, Carlos ficou olhando para o telefone, as palavras de Sabrina ecoando. Alguns meses online e 2 semanas pessoalmente. Era pouco tempo para estar apaixonado, para ter certeza de seus sentimentos. Na casa de Cecília, em Higienópolis, o jantar estava impecavelmente servido. Cecília Mendonça era uma mulher elegante de 60 anos, que havia criado Carlos sozinha depois que o marido morreu, quando o filho tinha 15 anos. Tudo na casa respirava sofisticação, cristais, prataria, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Como vão os negócios, filho? Bem, mãe. Fechamos 3 contratos importantes este mês. Ótimo. Sempre soube que você seria bem-sucedido. Cecília serviu o vinho. E como está sua vida pessoal? Carlos quase engasgou com o vinho. Sua mãe raramente perguntava diretamente sobre seus relacionamentos. Por que a pergunta? Uma mãe não pode se interessar pela vida do filho? Pode, claro. Está tudo bem. Cecília o estudou por um momento. Sabrina me ligou ontem. Carlos largou o garfo. Sabrina te ligou? Para falar o quê? Pense-mais sobre sua nova situação. Uma mulher com um bebê, Carlos? Mãe, não, me deixa falar. Cecília se inclinou para a frente. Carlos, você tem 35 anos. É bem-sucedido, inteligente. Tem um futuro brilhante pela frente. Por que complicar sua vida desnecessariamente? Luciana não é uma complicação. E Pedro também não. Pedro? Os olhos de Cecília se arregalaram. Você já decorou o nome da criança? Carlos, pelo amor de Deus, que história é essa? É o nome do filho da mulher que eu amo, mãe. Amor? Cecília riu sem humor. Filho, você conhece essa mulher há quanto tempo? E já está falando de amor? O tempo não importa quando você encontra a pessoa certa. A pessoa certa? Cecília se levantou, começando a andar pela sala. Carlos, a pessoa certa para você não vem com a bagagem de outro homem. Pedro não é bagagem. É uma criança linda e inocente. Uma criança que não é sua responsabilidade. Cecília se virou para ele. Carlos, você já parou para pensar no que está fazendo? Você está assumindo a responsabilidade por um filho que não é seu, por uma mulher que você mal conhece. Eu conheço Luciana o suficiente. Conhece mesmo. Você sabe por que o pai dessa criança não assumiu. Sabe se ele pode voltar e causar problemas. Sabe se essa mulher não está interessada apenas na sua estabilidade financeira? Carlos bateu o punho na mesa. Chega, mãe. Luciana não é interesseira. Como você pode ter tanta certeza? Carlos, você é um homem rico. Esse tipo de mulher sempre aparece na vida de homens como você. Que tipo de mulher? Mulheres em situação vulnerável, com filhos para sustentar, que veem nos homens bem-sucedidos uma saída para seus problemas. Carlos se levantou. Estou indo embora. Senta, Carlos. Não terminei. O tom de Cecília era autoritário. Você é meu único filho. Eu lutei para te dar a melhor educação, as melhores oportunidades. Você acha que fiz isso tudo para te ver jogar sua vida fora? Não estou jogando minha vida fora. Estou tentando construir uma família. Com a mulher errada. Cecília gritou. Carlos,
Você acha que eu me sacrifiquei todos esses anos para te ver com qualquer uma? Qualquer uma? Uma mulher com filho de outro homem, Carlos. Uma mulher que nem sequer teve coragem de te contar sobre a criança desde o início. Isso não te diz nada sobre o caráter dela? Carlos sentiu as palavras cortarem fundo. Luciana realmente havia omitido Pedro por meses. Ela teve medo da minha reação. Ou calculou o momento certo de te envolver emocionalmente antes de revelar a verdade. Mãe, por favor, Carlos, olha para mim. Cecília segurou o rosto do filho. Você é um homem bom demais para seu próprio bem. Sempre foi. Lembra quando éramos mais pobres e você dava seu lanche para as crianças que não tinham? Lembra quando você trouxe aquele cachorro ferido para casa? E daí? E daí que algumas pessoas se aproveitam dessa bondade. E tenho medo que seja isso que está acontecendo agora. Carlos se afastou. Luciana não é assim. Como você pode ter certeza? Filho, essa mulher te conheceu online por acaso. Omitiu ter um filho por meses e, de repente, quando marca de se encontrar pessoalmente, aparece com a criança. Você não acha isso muito conveniente? Ela não tinha com quem deixar Pedro naquele dia. Ou percebeu que era o momento perfeito para te envolver emocionalmente? Carlos passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você não conhece Luciana. Se conhecesse, não falaria essas coisas. Então me apresenta a ela. Carlos parou. O quê? Se você tem tanta certeza sobre essa mulher, me apresenta ela. Deixa eu conhecer essa pessoa que está mudando a vida do meu filho. Carlos hesitou. Conhecia sua mãe o suficiente para saber que ela seria fria e julgadora com Luciana. Ainda não é o momento certo. Ainda não é o momento certo, Cecília repetiu. Ou você tem medo de que eu veja algo que você não quer enxergar? Não é isso. Então é o quê, Carlos? Por que você tem medo de me apresentar à mulher que você diz amar? Carlos não tinha resposta para isso. Vou para casa, mãe. Carlos, Cecília o seguiu até a porta. Eu só quero o seu bem. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Então pensa no que conversamos. Pensa se realmente vale a pena complicar sua vida dessa forma. No carro, Carlos ficou sentado por vários minutos antes de ligar o motor. As palavras de sua mãe se misturavam com as de Sabrina, criando um coro de dúvidas em sua mente. Ele pegou o celular e viu uma mensagem de Luciana. Pedro disse, papá bem clarinho hoje. Acho que está tentando falar papai. Mandei um vídeo. Boa noite, amor. Carlos abriu o vídeo e viu Pedro balbuciando papá, enquanto olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que Carlos estaria assistindo. Por um momento, todo o amor que sentia por Luciana e Pedro voltou com força total. Mas então as palavras de sua mãe ecoaram novamente. Uma mulher com filho de outro homem, Carlos. Pela primeira vez, desde que conhecera Luciana, Carlos se perguntou se estava cometendo um erro. E essa dúvida o assustou mais do que qualquer coisa que Sabrina ou sua mãe haviam dito. Nos dias seguintes ao jantar com sua mãe, Carlos começou a agir diferente. Luciana percebeu na primeira ligação. Oi, amor. Como foi seu dia? Ela perguntou enquanto trocava Pedro. Foi corrido, muitas reuniões. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou só cansado. Trabalho, você sabe. Mas Luciana conhecia Carlos o suficiente para saber que não era apenas cansaço. Havia uma distância na voz dele que não existia antes. Quer vir jantar hoje? Pedro aprendeu a bater palminha. Você vai amar. Hoje não vai dar, Luciana. Tenho que finalizar uns relatórios. Tudo bem. Amanhã, então? Talvez. Te ligo depois. Luciana ficou olhando para o telefone depois que ele desligou. Talvez e te ligo depois não faziam parte do vocabulário do Carlos que ela conhecia. Ele sempre confirmava os planos. Sempre estava ansioso para vê-los. Pedro balbuciou alguma coisa que soava como cadê? E Luciana percebeu que até o bebê havia notado a ausência. O titio Carlos está ocupado, amor, ela disse, pegando Pedro no colo. Mas ele volta logo. 2 dias se passaram sem notícias. Luciana tentou não ligar. Não queria parecer carente ou possessiva, mas a ansiedade estava crescendo. No 3º dia, ela cedeu e mandou uma mensagem. Tudo bem com você? Estou preocupada. A resposta veio 3 horas depois. Tudo certo. Só trabalho mesmo. Beijo. Beijo. Não te amo. Não beijão no Pedro. Apenas beijo. Luciana sentou no sofá com Pedro no colo.
tentando entender o que havia mudado. Na última conversa, Carlos havia dito que a amava. Agora parecia outro homem. Enquanto isso, no escritório de Carlos, Sabrina batia à porta. Com licença, posso entrar? Carlos olhou para cima dos papéis, surpreso. Sabrina, o que você está fazendo aqui? Vim ver como você está. Desde nosso café você parece diferente. Carlos se recostou na cadeira. Estou bem. Está mesmo? Sabrina se sentou à frente da mesa. Carlos conversou com sua mãe? Por que pergunta? Porque ela me ligou ontem. Contou sobre o jantar de vocês. Carlos fechou os olhos irritado. O que mais vocês duas conversaram sobre minha vida? Carlos, nós nos preocupamos com você. É isso que pessoas que te amam fazem. Pessoas que me amam respeitam minhas escolhas, mesmo quando essas escolhas podem te prejudicar. Carlos a encarou. Por que você tem tanta certeza de que Luciana vai me prejudicar? Sabrina suspirou, como se fosse doloroso para ela falar. Porque eu já vi isso antes, Carlos. Mulheres em situação vulnerável que se aproximam de homens bem-sucedidos. Começa sempre da mesma forma. Elas parecem genuínas, carinhosas, diferentes das outras. Luciana é diferente. É isso que você quer acreditar. Mas responde uma coisa. Vocês já conversaram sobre dinheiro? Sobre suas condições financeiras? Carlos ficou quieto. Ela já mencionou dificuldades? Contas a pagar. Preocupações financeiras? Carlos lembrou de Luciana comentando sobre trabalhar de madrugada para conseguir mais clientes. Sobre a pressão de sustentar Pedro sozinha. Isso é normal. Ela é mãe solteira. Claro que é, e você, como homem bom que é, naturalmente quer ajudar, não é? Eu nunca ofereci dinheiro a ela. Ainda não. Mas vai. É inevitável. E quando isso acontecer, a dinâmica de vocês vai mudar. Ela vai ficar dependente de você. E você vai se sentir obrigado a sustentar não apenas ela, mas a criança também. Carlos passou a mão pelo rosto. Sabrina, eu não quero mais falar sobre isso. Só mais uma coisa, Carlos. Uma pergunta simples. Sabrina se inclinou para a frente. Se você não tivesse dinheiro, se fosse apenas um funcionário comum, você acha que Luciana estaria interessada em você? A pergunta atingiu Carlos como um soco no estômago. Claro que sim. Tem certeza? Porque ela conhece seu estilo de vida, Carlos. Sabe que você tem uma empresa próspera, um apartamento em bairro nobre e carro importado. Ela sabe que você pode oferecer estabilidade para ela e para o filho. Pare com isso, Sabrina. Estou parando. Só quero que você se proteja. Ela se levantou. E Carlos não precisa decidir nada agora. Só vai com calma. Observe mais antes de se envolver completamente. Depois que Sabrina saiu, Carlos ficou sozinho com seus pensamentos. As perguntas dela ecoavam em sua mente, misturando-se com as preocupações de sua mãe. Naquela noite, Luciana ligou. Carlos, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo. Você está diferente desde a semana passada. Carlos respirou fundo. Não está acontecendo nada, Luciana. Não me trata como idiota, Carlos. Eu sei quando alguma coisa está errada. Você mal fala comigo, não vem mais aqui, suas mensagens são secas. Estou apenas pensando sobre o quê? Sobre nós, sobre tudo isso. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Tudo isso? A voz de Luciana estava pequena. Carlos, o que tudo isso significa? Significa que talvez estejamos indo rápido demais. Rápido demais? Luciana riu sem humor. Carlos, há uma semana você disse que me amava, que queria nós dois na sua vida. O que mudou? Nada mudou, eu só preciso de um tempo para pensar. Tempo para pensar sobre o quê? Sobre mim? Sobre Pedro? Sobre tudo, Luciana. Sobre como isso vai funcionar a longo prazo. Pedro começou a chorar ao fundo, como se pudesse sentir a tensão. Deixa eu entender. Luciana disse, tentando manter a voz firme. Você está tendo dúvidas sobre nosso relacionamento? Não são dúvidas exatamente. Então são o quê, Carlos? Porque da minha perspectiva, parece que você está arranjando desculpas para fugir. Não estou fugindo. Não? Então o que está fazendo? Carlos ficou em silêncio. Carlos, responde uma pergunta para mim. Luciana disse, a voz tremendo. Alguém falou alguma coisa para você? Alguém te fez questionar nossa relação? Não é isso. É sim. Eu conheço você, Carlos. Você não toma decisões assim do nada.
Alguém plantou essas dúvidas na sua cabeça. Luciana, eu só preciso de um tempo. Tempo para quê? Para decidir se eu e Pedro somos dignos do seu amor. Para decidir se vale a pena se relacionar com uma mãe solteira. Não coloque palavras na minha boca. Então me explica o que está acontecendo. Pedro estava chorando mais alto agora, e Luciana se sentiu dividida entre acalmar o filho e continuar a conversa. Carlos, eu preciso acalmar Pedro. Mas quando terminar, quero que você venha aqui. Precisamos conversar pessoalmente. Luciana, não, você me deve pelo menos isso. Se vai terminar comigo, se vai desistir de nós, pelo menos tenha coragem de fazer isso, olhando nos meus olhos. Ela desligou antes que Carlos pudesse responder. Pedro estava nos braços de Luciana, e ela percebeu que as próprias lágrimas estavam caindo no rostinho do bebê. Desculpa, amor, ela sussurrou. Mamãe não queria que você visse isso. 2 horas depois, Carlos não havia aparecido. Luciana colocou Pedro para dormir e se sentou na sala escura olhando para o telefone silencioso. Pela primeira vez desde que conhecera Carlos, ela se permitiu considerar a possibilidade de que ele pudesse simplesmente desaparecer de suas vidas. E do outro lado da cidade, Carlos estava no seu apartamento, olhando para a foto de Luciana e Pedro na tela do celular, dividido entre o amor que sentia e as dúvidas que pareciam crescer a cada conversa com Sabrina e sua mãe. Sabrina, satisfeita com o progresso de seu plano, já estava preparando a próxima fase. Se Carlos não tivesse coragem de terminar, ela faria com que Luciana tomasse essa decisão por ele. 3 dias se passaram desde a conversa tensa entre Carlos e Luciana. Ele não havia aparecido para conversar pessoalmente, e ela não havia ligado novamente. O silêncio entre eles era pesado e doloroso. Sabrina observava tudo com satisfação, mas sabia que precisava dar o golpe final antes que Carlos voltasse atrás. Ela conhecia o amigo bem o suficiente para saber que ele logo sentiria falta de Luciana e Pedro, e tentaria se reconciliar. Era a hora da fase final de seu plano. Sabrina ligou para Cecília numa manhã de quinta-feira. Tony Café também fez. Dona Cecília, como a senhora está? Oi, querida. Estou preocupada. Carlos está estranho, distante. Acho que essa situação com a tal mulher não está boa. Pois é sobre isso que quero falar. Dona Cecília, descobri algumas coisas sobre essa Luciana que a senhora precisa saber. Que tipo de coisas? Sabrina respirou fundo, preparando-se para a mentira que planejara cuidadosamente. Investiguei um pouco o passado dela e descobri informações preocupantes sobre o pai da criança. O que você descobriu? O pai do bebê, esse homem que a abandonou. Ele tem histórico de problemas com a justiça, dívidas e envolvimento com pessoas perigosas. E pelo que soube, ele pode voltar a qualquer momento. Cecília ficou em silêncio. Dona Cecília, a senhora entende o que isso significa? Se Carlos se envolver oficialmente com essa mulher, pode se tornar alvo dessas pessoas também. Meu Deus, Sabrina, você tem certeza disso? Infelizmente sim. E tem mais. Parece que essa Luciana omitiu essas informações do Carlos. Ele não sabe do perigo que está correndo. Isso é inaceitável. A voz de Cecília estava alterada. Meu filho não pode se envolver nessa situação. Eu concordo. Por isso acho que a senhora precisa conversar com ele urgentemente. Carlos não vai me ouvir, mas vai ouvir a senhora. Você está certa. Vou ligar para ele agora. Dona Cecília, posso sugerir algo? Claro, querida. Que tal a senhora conhecer essa mulher pessoalmente? Assim pode ver por si mesma que tipo de pessoa ela é. E pode questionar ela diretamente sobre o pai da criança. Boa ideia. Vou pedir para Carlos nos apresentar. Na verdade, Sabrina hesitou como se estivesse relutante em sugerir. Talvez fosse melhor a senhora ir até lá sem avisar. Assim pega ela desprevenida, sem tempo para inventar desculpas. Você acha? Acho. A verdade sempre aparece quando as pessoas são pegas de surpresa. Sabrina passou o endereço de Luciana para Cecília, sabendo exatamente o que aconteceria. Na tarde do dia seguinte, Luciana estava em casa trabalhando em seu laptop enquanto Pedro dormia, quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher elegante de meia-idade, impecavelmente vestida com uma expressão séria no rosto. Você é Luciana? Posso ajudá-la. Sou Cecília Mendonça, mãe de Carlos. O coração de Luciana disparou. Ah, oi,
Entre, por favor. Cecília entrou, seus olhos percorrendo o apartamento pequeno com um olhar crítico. Luciana se sentiu imediatamente intimidada pela postura altiva da mulher. Carlos não está aqui, Luciana disse nervosamente. Eu sei, vim falar com você. Quer sentar? Posso fazer um café? Não precisa. Cecília permaneceu de pé, posicionando-se de forma dominante na sala. Vim aqui para ter uma conversa franca com você. Sobre o quê? Sobre meu filho. Sobre o que você está fazendo com ele. Luciana sentiu uma onda de raiva. Eu não estou fazendo nada com Carlos. Nós nos conhecemos, nos apaixonamos. Se apaixonaram. Cecília riu friamente. Você conhece meu filho há quanto tempo? Alguns meses? O tempo não importa quando. O tempo importa sim. E importa mais ainda quando você omite informações cruciais sobre sua vida. Que informações? Cecília se aproximou. Sobre o pai dessa criança. Sobre o tipo de homem que você se envolveu. Sobre os perigos que você pode estar trazendo para a vida do meu filho. Luciana ficou confusa. Que perigos? Eu não entendo. Não entende? Ou está fingindo que não entende? Os olhos de Cecília eram frios como gelo. Você acha que eu não ia investigar a mulher que está tentando se aproveitar do meu filho? Me aproveitar? Senhora, acho que houve um mal-entendido. O mal-entendido é você achar que pode enganar uma família como a nossa. Cecília caminhou pela sala. Olha esse lugar. Olha a sua situação. Você realmente acha que tem algo a oferecer para um homem como Carlos, além de problemas? As palavras cortaram Luciana como navalhas. Carlos nunca se importou com onde eu moro ou com minha situação financeira. Claro que não, porque você calculou direitinho como se aproximar dele, não foi? Primeiro online, criando uma conexão emocional, depois omitindo o fato de ter um filho até o último momento. Muito inteligente. Não foi assim? Oh, não foi? Então me explica, por que você escondeu informações tão importantes sobre o pai dessa criança? Pedro escolheu aquele momento para acordar e começar a chorar. Luciana foi até o berço e o pegou no colo, tentando acalmá-lo. Que informações? Ela perguntou, balançando Pedro suavemente. Sobre o envolvimento dele com pessoas perigosas. Sobre os problemas que ele pode trazer se voltar. Luciana olhou para Cecília com incredulidade. Senhora Cecília, eu acho que alguém deu informações erradas para a senhora. O pai de Pedro não tem envolvimento com pessoas perigosas. Ele é apenas um rapaz imaturo que não quis assumir responsabilidades. Você está mentindo. Não estou mentindo. Porque eu mentiria sobre isso? Para proteger sua versão da história. Para manter Carlos interessado. Pedro estava chorando mais alto, sentindo a tensão no ambiente. Luciana tentou acalmá-lo enquanto processava as acusações absurdas. Senhora Cecília, eu não sei quem disse essas coisas para a senhora, mas nada disso é verdade. E eu deveria acreditar em você? Uma mulher que omitiu ter um filho por meses. Eu omiti porque tinha medo da reação das pessoas. Medo de ser julgada exatamente como a senhora está me julgando agora. Cecília observou Luciana lutando para acalmar Pedro. E por um breve momento, algo em sua expressão amoleceu. Mas ela se recompôs rapidamente. Mesmo que essas informações específicas não sejam verdade, o fato permanece. Você não é a mulher certa para meu filho. Por quê? Porque sou pobre? Porque tenho um filho? Porque vocês vivem em mundos diferentes. Carlos tem responsabilidades, expectativas. Um padrão de vida que você nunca conseguirá acompanhar. Luciana sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a chorar na frente daquela mulher. Carlos nunca me fez sentir inferior por causa da minha situação. Ainda não, mas vai fazer. É inevitável. E quando isso acontecer, vocês dois vão ser infelizes. Pedro finalmente se acalmou, aninhando-se no colo da mãe. Cecília observou a cena. E pela primeira vez realmente olhou para o bebê. Ele era lindo. Olhos grandes e expressivos. Sorriso fácil mesmo após chorar. E a forma como Luciana o segurava, o jeito natural como ela o acalmara, falava de um amor genuíno e profundo. Senhora Cecília, Luciana disse suavemente. Eu entendo que a senhora se preocupe com Carlos. Eu também me preocuparia se tivesse um filho. Mas eu amo Carlos de verdade. E Pedro... Pedro já considera Carlos como uma figura paterna. E isso é justo com a criança? Criar essa expectativa,
Quando o relacionamento de vocês é tão incerto, a pergunta atingiu Luciana em cheio. Era exatamente o que ela mais temia. Não é incerto. Pelo menos não era até alguns dias atrás. O que aconteceu alguns dias atrás? Carlos ficou distante, diferente, como se alguém tivesse plantado dúvidas na cabeça dele sobre nós. Cecília e Luciana se entreolharam, e por um momento houve um lampejo de entendimento mútuo. Quem foi que disse essas coisas sobre o pai de Pedro para a senhora? Luciana perguntou. Uma amiga de Carlos. Alguém que se preocupa com ele. Sabrina. O nome saiu da boca de Luciana, antes que ela pudesse se controlar. Você a conhece? Conheço de nome. Carlos a mencionou algumas vezes. Luciana respirou fundo. Senhora Cecília, posso perguntar uma coisa? Essa Sabrina, ela gosta de Carlos? Além da amizade, digo. Cecília hesitou. Sabrina sempre foi. Próxima de Carlos. E a senhora gostaria que eles ficassem juntos? A pergunta direta pegou Cecília desprevenida. Sabrina seria uma escolha mais adequada. Mais adequada para quem? Para Carlos ou para a senhora? Antes que Cecília pudesse responder, Pedro estendeu os bracinhos em direção a ela, sorrindo. Era um gesto inocente e espontâneo que pegou a mulher completamente de surpresa. Ele está sorrindo para mim. Pedro é muito sociável. Gosta de conhecer pessoas novas. Instintivamente, Cecília estendeu um dedo, que Pedro imediatamente agarrou com força. Que força? Ela murmurou, quase sorrindo. Ele tem 8 meses. Está na fase de descobrir o mundo. Por alguns minutos, Cecília observou Pedro, que continuava sorrindo e balbuciando. Havia algo na inocência da criança que estava derretendo suas defesas. Senhora Cecília, Luciana disse suavemente, eu sei que não sou o que a senhora imaginou para Carlos. Eu sei que minha situação não é ideal. Mas eu juro por Pedro que amo seu filho de verdade. E não é pelo dinheiro ou pela estabilidade, é por quem ele é. Cecília levantou os olhos para Luciana. Como eu posso saber se isso é verdade? Porque se fosse só pelo dinheiro, eu não teria omitido Pedro por tanto tempo. Que eu teria usado meu filho para despertar a compaixão de Carlos desde o início. A lógica era simples, mas fazia sentido. Cecília ficou em silêncio, processando. E sobre as informações que Sabrina me passou? Sobre o pai da criança? Posso provar que são mentiras. Tenho documentos, posso mostrar tudo sobre o pai de Pedro. Ele é apenas um jovem irresponsável. Nada mais que isso. Cecília olhou novamente para Pedro, que agora tentava pegar os brincos dela. Por que Sabrina mentiria sobre isso? Acho que a senhora sabe a resposta para essa pergunta. E naquele momento, Cecília começou a perceber que talvez tivesse sido manipulada. E que talvez, apenas talvez, tivesse julgado Luciana e Pedro muito rapidamente. Cecília ficou mais 1 hora no apartamento de Luciana. Pedro havia conquistado completamente sua atenção, balbuciando alegremente, enquanto brincava no colo dela. Era impossível negar que era um bebê feliz, saudável e bem cuidado. Ele é realmente especial, Cecília admitiu, observando Pedro tentar pegar seu colar. Pedro é a luz da minha vida. Tudo que faço é pensando no bem-estar dele. E Carlos? Como Pedro reage a ele? O rosto de Luciana se iluminou. Pedro adora Carlos. Sempre que ele chega, Pedro fica eufórico. Estica os bracinhos. Sorri. É como se reconhecesse nele uma figura paterna. E Carlos? Carlos é incrível com Pedro. Natural, carinhoso, paciente. Nunca vi nada parecido. Cecília observou Luciana falar, notando a sinceridade absoluta em sua voz. Não havia cálculo ali, apenas amor genuíno. Luciana, sobre essas informações que Sabrina me passou, você pode realmente provar que são falsas? Posso. O pai de Pedro se chama Rafael Santos. Ele tem 22 anos. Trabalha numa loja de eletrônicos no centro. Quando descobri que estava grávida, ele disse que era muito jovem para ser pai e que não podia assumir responsabilidades. Não houve briga, não houve drama. Ele apenas saiu de cena. Luciana pegou alguns papéis numa gaveta. Aqui está a certidão de nascimento de Pedro, com o nome do pai. Aqui estão algumas mensagens que trocamos quando Pedro nasceu. Posso mostrar o perfil dele nas redes sociais. A senhora pode ver que ele é exatamente o que disse. Um rapaz comum, nada de perigoso. Cecília examinou os documentos.
Era óbvio que Sabrina havia inventado toda aquela história. Por que ela mentiria sobre isso? Cecília perguntou mais para si mesma. Senhora Cecília, posso falar francamente? Claro. Sabrina está apaixonada por Carlos e está disposta a fazer qualquer coisa para me afastar dele. Cecília ficou em silêncio, processando. Ela sempre soubera dos sentimentos de Sabrina, mas nunca imaginara que a jovem seria capaz de mentir de forma tão elaborada. Eu preciso ir, Cecília disse, devolvendo Pedro para o colo de Luciana. Preciso conversar com algumas pessoas. Senhora Cecília, antes da senhora ir, posso pedir uma coisa? O quê? Não julgue Carlos pelas coisas que eu disse. Ele não sabe de nada disso. Ele só está confuso porque pessoas que ele confia estão plantando dúvidas na mente dele. Cecília olhou para Luciana com novo respeito. Você está defendendo meu filho mesmo depois de como eu a tratei aqui hoje? Estou, porque amo ele. E porque sei que no fundo ele me ama também. Depois que Cecília saiu, ela foi diretamente para o escritório de Sabrina. Não ligou antes, não avisou. Queria pegar a jovem desprevenida, exatamente como havia feito com Luciana. Sabrina estava ao telefone quando Cecília entrou. Dona Cecília, que surpresa! Como foi a conversa com a Luciana? Foi muito esclarecedora, Sabrina. Imagino. Ela deve ter ficado nervosa sendo confrontada, não é? Na verdade, ela ficou muito calma e me mostrou algumas coisas interessantes. Sabrina sentiu um aperto no estômago. Que tipo de coisas? Cecília se sentou, cruzou as pernas e a encarou diretamente. Documentos sobre o pai da criança. Mensagens, perfis de redes sociais, certidão de nascimento. Tudo provando que ele é exatamente o que ela disse, um rapaz comum que não quis assumir responsabilidades. O rosto de Sabrina empalideceu. Dona Cecília, ela pode ter forjado essas coisas. Sabrina, a voz de Cecília era gelada. Eu não sou idiota. Que você me fez de idiota? Eu não entendo. Você mentiu sobre o pai da criança. Inventou toda aquela história sobre pessoas perigosas. Problemas com a justiça. Tudo mentira. Sabrina se levantou nervosa. Dona Cecília, eu só estava tentando proteger Carlos. Proteger Carlos ou proteger seus próprios interesses? Eu não sei do que a senhora está falando. Você está apaixonada pelo meu filho, Sabrina. Sempre esteve. E quando viu que ele estava feliz com outra mulher, decidiu destruir essa felicidade. Não é verdade, não é? Cecília se levantou também. Então me explica, por que você inventou mentiras tão elaboradas sobre uma mulher inocente? Sabrina começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Dona Cecília, Carlos merece coisa melhor. Ele merece uma mulher à altura dele. Uma mulher como você, uma mulher sem bagagem, sem filho de outro homem, sem problemas financeiros. E você acha que essas são as coisas mais importantes num relacionamento? São importantes, sim. A senhora sabe que são. Cecília observou Sabrina desmoronar e sentiu uma mistura de decepção e pena. Sabrina, eu realmente pensei que você fosse uma boa pessoa, que se importasse genuinamente com Carlos. Eu me importo. Eu amo ele. Não, você não ama. Quem ama quer a felicidade da pessoa, mesmo que essa felicidade não inclua você. Sabrina se sentou derrotada. A senhora vai contar para Carlos? Vou e você também vai contar. Eu não posso. Pode e vai. Por quê? Se não contar, eu conto. E aí você perde não apenas Carlos, mas a própria dignidade. Cecília saiu do escritório de Sabrina e foi diretamente para a empresa de Carlos. Carlos estava numa reunião quando sua secretária o interrompeu. Senhor Carlos, sua mãe está aqui. Diz que é urgente. Carlos saiu da reunião imediatamente preocupado. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Estou bem, Carlos. Mas preciso falar com você. É sobre Luciana. O rosto de Carlos se fechou. Mãe, se você veio aqui para falar mal dela novamente... Vim para me desculpar. E para abrir seus olhos para algumas coisas. Carlos ficou confuso. Como assim? Eu fui ao apartamento de Luciana hoje. Você fez o quê? Fui lá para confrontá-la sobre algumas informações que tinha recebido. Informações falsas, como descobri. Cecília contou tudo para Carlos. As mentiras de Sabrina, as manipulações,
a verdade sobre o pai de Pedro. Sabrina inventou tudo isso? Carlos estava em choque. Inventou. E eu, como uma idiota, acreditei sem questionar. Mas por quê? Por que ela faria isso? Porque ela está apaixonada por você, Carlos, e não aceita que você seja feliz com outra pessoa. Carlos se sentou pesadamente na cadeira. Meu Deus, e Luciana? Como ela reagiu quando você apareceu lá acusando ela de tudo isso? Com mais dignidade do que eu merecia. Ela me mostrou todas as provas, respondeu todas as minhas perguntas, e mesmo assim não falou mal de você nem de mim. E Pedro? Pela primeira vez Cecília sorriu. Pedro é uma criança maravilhosa, Carlos. Ele me conquistou completamente, e é óbvio que ele adora você. Como você sabe? Pela forma como Luciana fala de vocês dois juntos. Pelos olhos dela quando menciona seu nome. Carlos, aquela mulher te ama de verdade. Carlos passou as mãos pelo rosto processando tudo. Eu estraguei tudo, não foi? Por causa das dúvidas, por causa da pressão. Não está estragado. Ainda há tempo de consertar. Mãe, por que você mudou de ideia sobre Luciana? Cecília pensou na pergunta honestamente. Porque eu a vi sendo mãe. Vi como ela cuida de Pedro com amor e dedicação. Vi como ela te defendeu mesmo depois de como eu a tratei. E percebi que julguei ela pelas circunstâncias, não pelo caráter. E agora? Agora acho que você encontrou uma mulher incrível. E se você não correr atrás dela, é idiota. Carlos se levantou. Onde está Sabrina? No escritório dela. Provavelmente chorando e se lamentando. Preciso falar com ela primeiro. Carlos, não seja muito duro. Ela fez besteira, mas fez por amor. Mãe, ela quase destruiu minha felicidade. E a de Luciana? E a de Pedro? Isso não tem desculpa. No escritório de Sabrina, Carlos entrou sem bater. Carlos? Sabrina se levantou rapidamente, enxugando os olhos. Eu posso explicar? Explicar o quê, Sabrina? Como você mentiu sobre Luciana? Como manipulou minha mãe? Como quase destruiu o melhor relacionamento da minha vida? Eu só queria te proteger. Proteger? Ou satisfazer seus próprios desejos? Sabrina começou a chorar novamente. Carlos, eu te amo. Sempre te amei. Desde a faculdade. E por isso achou que tinha o direito de decidir minha vida por mim? Não, eu só não conseguia te ver com ela. Por quê? Porque ela não tem dinheiro. Porque tem um filho. Ou porque ela não te merece. Quem merece sou eu quem decide, Sabrina. Não você, não minha mãe, ninguém além de mim. Carlos se aproximou. Sabrina, nossa amizade acabou. Não posso confiar em alguém capaz de mentir dessa forma. Carlos, por favor. Não, você ultrapassou todos os limites. Carlos saiu do escritório de Sabrina e correu para o apartamento de Luciana. Quando tocou a campainha, Luciana demorou para atender. Quando abriu a porta, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Carlos. Luciana, eu posso entrar? Preciso conversar com você. Ela hesitou, mas abriu a porta. Pedro estava no berço, dormindo. Carlos olhou para ele com uma onda de emoção. Luciana, eu descobri tudo. Sobre as mentiras de Sabrina, sobre minha mãe ter vindo aqui. Sua mãe te contou? Contou tudo. E eu vim pedir desculpas por ter duvidado de você, por ter me deixado levar pelas mentiras de outras pessoas. Luciana se sentou no sofá, exausta. Carlos, eu não sei se consigo passar por isso de novo. Por o quê? Por você duvidando de mim cada vez que alguém planta uma semente de desconfiança. As palavras atingiram Carlos como um soco. Você está certa. Eu fui fraco. Deixei que outras pessoas influenciassem meus sentimentos por você. E como eu posso ter certeza de que isso não vai acontecer novamente? Carlos se ajoelhou na frente dela. Porque agora eu sei quem você é de verdade. E sei o que quero, uma vida com você e Pedro. Carlos, Luciana, eu te amo. Amo você, amo Pedro, amo nossa família imperfeita e linda. E sua mãe. E as pressões. Minha mãe também se apaixonou por Pedro. E as pressões, vou aprender a lidar com elas sem prejudicar nossa relação. Pedro acordou e começou a choramingar. Luciana foi pegá-lo. E Carlos se aproximou. Oi, campeão! Senti sua falta. Pedro sorriu imediatamente ao ver Carlos estendendo os bracinhos. Ele também sentiu sua falta. Luciana disse suavemente. E você, sentiu? Luciana olhou nos olhos de Carlos e viu a sinceridade, o arrependimento, o amor. Senti. Muito. Carlos a beijou suavemente com Pedro entre eles
E pela primeira vez em dias, Luciana se permitiu acreditar que talvez, afinal, eles fossem conseguir ser uma família de verdade. 3 meses se passaram desde o dia da reconciliação. Carlos havia se mudado para um apartamento maior, onde Pedro tinha seu próprio quarto decorado com animais da floresta. Luciana mantinha sua independência financeira, trabalhando como designer, mas agora com a tranquilidade de ter Carlos ao seu lado. Naquele sábado de manhã, eles estavam se preparando para um almoço especial na casa de Cecília. Pedro, para quieto para o papai te trocar, Carlos dizia, lutando para colocar a fralda no bebê que não parava de se mexer. Papai? Luciana sorriu, observando a cena da porta do quarto. Ele me chamou de papai ontem. Papá, bem clarinho. Carlos conseguiu fechar a fralda e pegou Pedro no colo. Não foi, campeão? Pedro riu e balbuciou algo novamente. Acho que alguém sabe exatamente o que está falando, Luciana disse, beijando a testa dos 2 homens da sua vida. Na casa de Cecília, a mesa estava posta com capricho. Nos últimos meses, ela havia se tornado a vovó mais dedicada que Pedro poderia ter. Onde está meu netinho? Foi a primeira coisa que Cecília disse quando eles chegaram. Carlos e Luciana trocaram um olhar divertido. A transformação de Cecília havia sido completa. Aqui está sua vovó, Pedro, Carlos disse, passando o bebê para os braços ansiosos de Cecília. Como ele cresceu! E olha esses dentinhos aparecendo. Cecília fazia caretas engraçadas para Pedro, que respondia com gargalhadas. Durante o almoço, Cecília contou como havia passado a semana comprando roupas para Pedro. Cecília, você vai mimá-lo demais, Luciana protestou, mas sem muito rigor. Uma vovó tem direito de mimar o netinho. Além do mais, é meu primeiro e talvez único neto. Único por enquanto, Carlos disse, piscando para Luciana, que corou. Carlos, ela protestou. Asto, o quê? Pedro precisa de um irmãozinho ou irmãzinha. Cecília bateu palmas. Que notícia maravilhosa seria essa? Calma, gente. Vamos com calma. Luciana riu, mas seus olhos brilhavam com a possibilidade. Depois do almoço, enquanto Pedro dormia no colo de Cecília, Carlos puxou Luciana para o jardim. Queria falar uma coisa com você. Sobre irmãozinho para Pedro? Ela brincou. Na verdade, sobre isso também. Mas primeiro sobre nós. Carlos se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Carlos? Luciana levou a mão ao coração. Luciana, você mudou minha vida completamente. Você e Pedro me ensinaram o que é amor de verdade. O que é família de verdade. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Quer se casar comigo? Quer oficializar nossa família? As lágrimas escorriam pelo rosto de Luciana. Carlos, eu... Sim, quero. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou, enquanto do jardim eles ouviam Cecília fazendo sons engraçados para Pedro. Sua mãe sabia? Luciana perguntou. Sabia. Na verdade, foi ela quem me ajudou a escolher o anel. Sério. Ela disse que conhecia seu gosto e que queria participar de todos os momentos importantes da nossa família. Eles voltaram para a sala de mãos dadas e Cecília imediatamente notou o anel. Finalmente! Ela exclamou. Pedro, olha só, seus pais vão se casar. Pedro, que havia acordado, balbuciou alegremente, como se entendesse a importância do momento. Quando será o casamento? Cecília perguntou. Ainda vamos decidir, Luciana respondeu. Queremos algo simples, íntimo. Com Pedro como pajem, Carlos acrescentou. Ele vai ser o pajem mais lindo do mundo, Cecília disse, cobrindo Pedro de beijos. Algumas semanas depois, o casamento aconteceu numa pequena capela, apenas com família e amigos mais próximos. Pedro, com 10 meses, conseguiu ficar em pé segurando na cadeira durante a cerimônia, como se quisesse participar ativamente do momento em que oficialmente ganhava um pai. Quando o padre disse pode beijar a noiva, Carlos beijou Luciana e depois pegou Pedro no colo, beijando sua testa. Agora somos uma família oficial, campeão. Pedro respondeu com um sonoro papá, arrancando risadas de todos os presentes. Na pequena festa que se seguiu, Cecília fez um discurso emocionante. Há alguns meses, eu quase cometi o maior erro da minha vida. Quase deixei que preconceitos me impedissem de conhecer 2 pessoas maravilhosas. Ela olhou para Luciana e Pedro. Luciana, você não apenas trouxe alegria para a vida do meu filho, mas também me deu o presente de ser avó. E Pedro, sua voz embargou.
Pedro me ensinou que o amor não tem a ver com sangue, mas com coração. Luciana se aproximou de Cecília e a abraçou. Obrigada por me dar uma chance. Por nos dar uma chance. Obrigada a você por me dar uma família maior e mais feliz. 2 anos depois, Carlos chegou em casa e encontrou Luciana na cozinha preparando o jantar, enquanto Pedro, agora com quase 3 anos, brincava no chão com seus carrinhos. Papai! Pedro correu para os braços de Carlos. Oi, campeão. Como foi seu dia? Mamãe disse que tem novidade. Carlos olhou para Luciana, que sorria misteriosamente. Que tipo de novidade? Luciana se aproximou e colocou a mão dele sobre sua barriga. Do tipo que vai fazer Pedro virar irmão mais velho. Carlos ficou em choque por um momento. Depois gritou de alegria, pegando Luciana no colo e a rodando. Sério? Vamos ter outro bebê? Vamos ter outro bebê. Pedro puxou a calça de Carlos. Papai, que bebê? Carlos se abaixou até ficar na altura do filho. Pedro, você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Na barriga da mamãe? É na barriga da mamãe. Pedro se aproximou de Luciana e beijou sua barriga. Oi, bebê. Eu sou seu irmão mais velho. Carlos e Luciana se entreolharam, o coração cheio de amor e gratidão. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, eles se sentaram no sofá planejando o futuro. Você acredita no que nossa vida se tornou? Luciana perguntou aninhada no peito de Carlos. Às vezes parece um sonho. Um mal-entendido no Facebook que virou a melhor coisa que já me aconteceu. E pensar que quase perdemos tudo por causa das interferências da Sabrina. Carlos ficou sério. Nunca mais vou deixar ninguém plantar dúvidas sobre nós. Aprendi minha lição. E sua mãe? Você acha que ela vai ficar feliz com mais um neto? Carlos riu. Luciana, ela já está tricotando mantinhas. Descobri hoje cedo. Como você descobriu? Ela ligou perguntando se podemos levar Pedro para passar o fim de semana na casa dela, porque quer praticar ser avó de 2. Eles riram juntos, imaginando Cecília correndo atrás de 2 crianças. Carlos? Hã? Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de nós, por ter voltado, por ser o pai que Pedro merecia e o marido que eu sempre sonhei. Carlos a beijou suavemente. Obrigada a você por me dar uma família. Por me dar Pedro. Por me dar um propósito. Do quarto de Pedro veio um barulhinho e eles correram para ver o que era. Pedro estava em pé no berço, sorrindo. Papai, mamãe, eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia a frase completa. Carlos e Luciana o pegaram no colo juntos, formando um abraço de família. Nós também te amamos, Pedro. Muito, muito. E quando o bebê que viria nasceu 7 meses depois, Pedro foi de fato o irmão mais velho, mais dedicado do mundo. Cecília se tornou a avó mais presente e amorosa. E Carlos, Luciana e suas 2 crianças formaram a família que todos haviam sonhado, mas que pareceu impossível até o dia em que um mal-entendido no Facebook mudou todas as suas vidas para sempre. Sabrina, eventualmente, encontrou seu próprio caminho e aprendeu que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre desejar a felicidade dele. Ela se mudou para outra cidade, refez sua vida, e anos depois enviou um cartão de parabéns pelo nascimento do 2º filho de Carlos e Luciana, com um pedido sincero de desculpas e votos de felicidade. Algumas histórias de amor começam com grandes gestos românticos. A de Carlos e Luciana começou com uma mensagem enviada para a pessoa errada, um bebê no primeiro encontro, e a coragem de 2 pessoas que decidiram que o amor vale mais que qualquer obstáculo. E assim, o que poderia ter sido apenas mais um erro de digitação, se transformou na fundação de uma família construída sobre o amor verdadeiro, a aceitação incondicional e a certeza de que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam de forma completamente inesperada. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.